Como vai? É um grande prazer, tudo ótimo, é um grande prazer te receber aqui, Vladimir. Prazer O, o prazer é muito grande meu. Você sabe a admiração aí pelo seu trabalho, da Abre Livre, e é uma honra estar aqui agora batendo um papo com você. a enciclopédia do setor está conosco. Meu Deus do céu, são seus bons olhos, os amigos são assim. Tudo bem com você? Pessoal Tudo, todo da Abre Livre, diretoria, conselheiros, todo mundo? todo mundo, assim, o pessoal vai entrando, Vladimir, mas a gente vai Uhum. vai começar a bater um papo aqui, Mas e não. aí você vai ver, quando der 5h30 o pessoal entra. Sabe como é que é dono de posto, né? É, mas não vão deixar esse pessoal cansado, não. Vão marcar para encerrar, porque senão a turma fala assim: esses dois começam a conversar e não param. Não, hoje eu tenho um compromisso inadiável com meu filho, que eu tenho que ir no Morumbi. Então a gente tem até umas 6h10 para a gente acabar aqui, porque eu preciso pegá-lo e ir para o Morumbi. E olha, esse compromisso você não troque por nada. Eu perdi muito isso na minha vida. Hoje, com os netos, é o seguinte: se tiver com um campeonato lá no jardim deles, na escolinha, de cuspe à distância, eu vou. É isso aí, é isso aí. É o que a gente precisa fazer. A gente tem que aproveitar a família enquanto tem, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, Vladimir, vamos. Então, assim, de novo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Aqui, como você sabe, é um papo aberto. Os nossos convidados têm toda a liberdade de falar o que pensa, divergir quando o apresentador aqui fala alguma besteira, ou algo que não Dificilmente isso concorde, acontece. porque a liberdade e a democracia é o que impera aqui na nossa live e na Abre Livre. Então, se você me permitir, vamos, assim, você quer fazer uma rápida apresentação do teu longo currículo ou a gente já Ah, começa vamos, aí nas vamos perguntas? bater papo, vamos conversar. O currículo, cada dia eu chego à conclusão que ele falta tanta coisa, eu preciso aprender tanta coisa, que eu já estou envergonhado com ele, de não tá acrescentando tanto. Então vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta, assim, dada a sua grande experiência no nosso setor aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que é assim, eu acho que é importante a gente sempre comparar experiências, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu fiz um breve estudo sobre o mercado norte-americano é a forma como a cadeia do petróleo está estruturada. Então, pelo que eu entendi, e eu posso estar errado, e aí eu queria que você me corrigisse e complementasse, lá você permite haver uma verticalização quase que total, onde a refinaria pode ser dona da distribuidora, que pode ser dona de postos. E, e aí, só que lá, das pesquisas que eu fiz, das 50% do mercado está na mão de mais de 10 players. E o resto dos 50 e mais, sei lá, 30, 40, 50, 100 players ali. E também uma outra diferença que eu senti quando eu fiz a pesquisa era que, no caso da gasolina, vamos falar do combustível comum, não haveria uma exclusividade. Esse combustível, os independentes, vamos dizer assim, eles vão na refinaria ou na distribuidora e compram esse combustível comum e aqueles bandeirados eventualmente poderiam comprar de terceiros. Esse bandeirado poder comprar de terceiros é isso que eu fiquei na dúvida. Então eu queria já aproveitar toda a sua larga experiência para nos ajudar a entender um pouco essas diferenças do mercado norte-americano e brasileiro. E aí, se você quiser também já falar um pouco sobre o que seria o jobber nos Estados Unidos, e aí focar também na questão do revendedor de lá e do revendedor daqui. Muito bem, Rodrigo. É uma alegria estar aqui. Eu tive a felicidade de estar por muitos anos lá com o mercado retalhista lá nos Estados Unidos e a felicidade ainda maior de ter trabalhado em alguns outros países fora dos Estados Unidos. A gente sempre fica muito ansioso em comparar
os mercados, principalmente o americano, ou ultimamente o mercado japonês, ou o mercado chinês conosco, mas são a estruturação dele é completamente diferente, radicalmente diferente. Então, para você poder ter uma ideia, começa por exemplo, Rodrigo, para a gente chegar no o dealer ou o jobs do dealer, ele tem 50 ou 60 fornecedores, o posto pode ter, como o maior posto do mundo hoje em Ohio, tem lá a cobertura da Shell para o diesel, uma cobertura bandeira branca para gasolinas e etc, etc. Então, é um mercado onde impera realmente a competitividade e a liberdade, apesar de muita gente ficar abalada inacreditavelmente, mas nos principais mercados do mundo, o governo age sobre essa commodity diesel e gasolina. Então, com uma forma de subsídio ou de legislação, Estados Unidos, Japão, Alemanha, China, todos eles existe uma certa intervenção do governo nessa commodity, que é uma commodity muito estratégica, mais do que alimentos. Mas quando eu falo da diferenciação muito grande, Rodrigo, é que você pega o seguinte, esse negócio nosso da distribuição, ele é muito de escala, volume, então a gente tem que pensar, o brasileiro, ele pensa muito, não, eu não vou entrar no volume, eu não vou fazer, meu negócio é só a margem, tá certo? Tá, até certo ponto, correto. Mas esse negócio nosso, a escala, traz diminuição de custo operacional. Então, você, Rodrigo, tem um posto de 200 mil litros, você tem um lucro lá de uma margem bruta de 70 centavos. Compensa você ter um outro posto em outra área de 100 mil litros com uma margem de 30? É uma questão só de saber o seguinte, o operacional, você vai gastar nesse novo posto somente operacional. O estratégico, o caro, você já tem. Então, ao entrar 100 mil litros a mais com uma margem menor, você está diluindo o seu custo operacional. Mas isso é um papo para frente, eu queria falar, porque começa por isso, pelo volume, pela escala. Então, esse negócio, por ser escala, a logística é muito importante. Ela está começando a ficar agora no Brasil importante, agora se começa a entender que tem que ter o caminhão, você tem que ter possibilidade de negociar em bases diferentes, independentemente da Petrobras só ou não. Então, essa grande diferença começa, por exemplo, em dutos. Vamos falar de polidutos. O Brasil, Rodrigo, tem 9.400 mais ou menos quilômetros de poliduto. Olha para a gente poder falar assim, vou comparar os mercados. 9.400 entre gás, petróleo e derivados. A Argentina tem 16 mil quilômetros. A Europa tem 200 mil quilômetros. Os Estados Unidos têm 497 mil quilômetros. Desses 497, 240 mil só de derivados. Então, você imagina o seguinte, como é que eu fico comparando o negócio que eu te disse? É de escala, que a logística é muito importante, e eu comparo o mais importante nessa distribuição, que são os polidutos, que lá são operados por 150 players, esses polidutos, aqui esses 9.400 quilômetros nossos, por 3 ou 4. Então, você vê que nós ainda necessitamos ser diferentes para um dia conseguir chegar perto. Então, essa diferenciação, quando você fala numa Europa com 497 mil quilômetros, ou nos Estados Unidos com 497 mil quilômetros, com 240 mil só de gasolina, diesel, só derivados de petróleo, e a gente com os nossos não chega a 10 mil, é muito difícil comparar uma coisa com a outra. É como comparar alho com bugalho. Ainda continuo mais um pouquinho. Por exemplo, nós do Brasil temos 42 mil postos, 203 milhões mais ou menos de habitantes. Aí você vai dizer, pô, numa conta matemática simples,
nós temos aí 4.800 habitantes por posto de gasolina. Pô, que ótimo, né? Porque os outros países são muito menos. Mas nós temos que entender que a nossa diferenciação social de alcance no combustível ela é mínima, é muito pequena. Enquanto nos Estados Unidos nós temos lá 121 mil postos contra 42 nossos e 330 milhões de habitantes, lá dá 2.700 habitantes por posto. Você vê o seguinte, foi quase a metade do que dá o Brasil e vendem muito mais na média mensal. Enquanto nós aqui estamos chegando nos 200 mil litros por posto, lá eles vendem perto de 510. Então, a grande diferenciação, Rodrigo, que eu ainda acredito, são mudanças de cabeça. Você me falou aí sobre verticalização. Infelizmente, algumas lideranças do Brasil, lamentavelmente, algumas lideranças do Brasil colocaram na cabeça de revendedores, nossos amigos, colegas, de que não entre em autorizar a verticalização, não entre em autorizar o self-service, porque isso vai levar à verticalização e as companhias vão tomar todos os seus postos. Meu Deus do céu, pior que tem gente que conta uma inverdade dessa e tem gente que não analisa, escuta, entende e dá força. Se a gente pensar no real motivo dos interesses que estavam aí em não deixar a distribuidora não entrar o self-service, é simples. Enquanto nós tínhamos aqui diversas distribuidoras multinacionais, nós tínhamos um fenômeno ao final do mês que chamava balance sheet conversion ao final do ano. Ou seja, como eu vou defender o meu resultado em dólar se eu faço tudo em real e o dólar e desvaloriza esse real durante o ano, que no final do ano eu falo assim, eu não tenho mais dinheiro. As distribuidoras multinacionais, na época, falaram o seguinte, pô, uma das formas é eu fazer um hedge aí de proteção. E fazer esse hedge de proteção como? Comprando imóveis. Então, compraram sedes, compraram terreno no Brasil inteiro para construção de postos. E por não poderem operar postos, esses postos, que são chamados postos próprios, foram parar na mão de grandes revendedores. Os grandes revendedores detêm esses postos, que estão sendo, ano a ano, vendidos para eles, bem com condições fáceis, para que eles possam fazer a operação, para que eles possam comprar, porque no balanço da empresa nacional, o imobilizado imóvel ele tem um peso negativo, ou seja, é o contrário do que pensaram as multinacionais da época. Então, eu ter o peso lá do imobilizado imóvel, eu pago mais imposto, eu não produzo, não gero, eu tenho um ativo imobilizado que não rende na venda de petróleo, é o contrário do que queria. Então, ao transformar as empresas multinacionais em nacionais, uma das providências está sendo tomada por todas elas, Vibra, Ipiranga, Shell, Raízen, são as vendas desses ativos de postos. E que estão sendo vendidos para muitas dessas lideranças no Brasil todo. Certo ou errado, esse é o âmago do discurso de que não vamos deixar partir o self-service, porque as distribuidoras com isso vão operar postos. Nos Estados Unidos, você disse bem, é um pouquinho mais. É aberto e as distribuidoras não querem o 100%, nunca quiseram, nunca ficaram. Nós temos lá menos de 40% hoje operado pelas próprias distribuidoras. E o restante do mercado operado pelos dealers, pelos pequenos dealers, pelos heads, pelos jobbers. Lá nós temos algumas classificações que compram direto, compram através de um distribuidor, são atendidos através de um dealer, por exemplo. Nós dois aqui, eu abria suporte pensando nisso. Lá nos Estados Unidos, como Texaco, eu ia numa figura dessa suporte e negociava 100 postos, 150 postos, de diversos operadores que concentravam o poder decisório lá negocial
numa empresa para diminuir o custo da distribuidora e profissionalizar essa ação deles. A rede. Então, nós temos diferenças fundamentais. Eu disse duas aí, que é gasodutos e que são média de postos. Por exemplo, você pega a Suíça é um paraíso, né? Ela tem 789 postos, 8 milhões e 900, 9 milhões de habitantes. Ela dá 11 mil habitantes por posto, mas ela já tem uma locomoção alternativa muito grande. Então, ela já vem há muito tempo com a bicicleta, com veículos movidos a outra energia, com o próprio serviço público muito grande. Então, nós compararmos o estágio que está o Brasil com qualquer um país fora daqui, a gente não consegue chegar, por exemplo, na logística de uma Argentina, que está quase o dobro enquanto eles têm 16 mil quilômetros, nós temos 10. Nós hoje, por exemplo, a gente está aí com o programa do gás natural, precisando consumir o gás natural, produzimos o gás natural, só temos o gasoduto lá com a Bolívia, Gasbol. não temos aqui dentro, então somos obrigados, lá no poço nosso, a tirar o gás e reinjetar ele no poço, porque não tem como transportar, não tem para onde mandar. Então, nós temos uma necessidade de reestruturar, somos nós mesmos, sabe, Rodrigo? Uma outra coisa que me abisma muito são revendedores brigando por causa do mercado livre, da não interferência do governo no preço, para trabalharmos com as variações dessa commodity diária, ou 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia, quando, na verdade, para o revendedor, é um veneno. Ele tem um benefício, porque a população perde a referência de preço, então fica fácil se competir com preços diferentes, mas ele, a cada dia, ele tem que procurar capital novo para poder fazer capital de giro. Hoje aumenta, amanhã ele tem que comprar com preço novo. Então, essa instabilidade do giro num mercado onde a gente vende pouco ainda por posto e com uma margem menor, a gente é melhor repensarmos o que éramos até 2015. Eu acho que eu estou ultrapassando de assuntos aí. Vamos para frente, Rodrigo. Na realidade você colocou aqui uma enxurrada de informações interessantes que eu acho que a gente podia explorar um pouquinho mais cada uma delas, se você me permitir. Claro. Vamos começar do final para o começo aí. Quando você fala, e aí eu fazendo os links aí, quando você acabou de dizer que, por exemplo, essa questão da liberdade do preço, vamos falar, na ponta produtora, digamos assim, pelo que eu entendi, você está dizendo o seguinte: você acabaria gerando uma instabilidade tão grande, que o revendedor acabaria perdendo com isso. Né? Muito. E aí, a pergunta também, e aí colocando só uma pimentinha nisso, a gente tem um outro problema, e aí eu já chamo a atenção, né? Porque eu também me questiono muito o tal do neoliberalismo sem pensar na estrutura do mercado, né? Acho que é muito fácil defender o neoliberalismo ou livre mercado de preço, etc., quando eu tenho uma estrutura extremamente competitiva, o que não é o nosso caso. Exato. Então, que a gente... Quase um monopólio. Nós temos um oligopólio. E eu até costumo dizer um oligopólio consertado, porque se a gente olhar as práticas das 3 principais distribuidoras do país, elas são muito comuns, muito próprias e idênticas. Então, assim, você olha o contrato, tem muita diferença entre assinar o contrato com o João ou Maria. Se você olhar os preços, não vamos falar os preços, vamos falar as políticas de preços e descontos, também não tem muita diferença. Você tem privilégios, você não tem uma publicidade na política de preços, você tem uma discriminação injustificada no sentido de eu não consigo justificar porque
para João eu cobro X e para Maria eu cobro X mais 10 ou X menos 10. E principalmente, a gente olha em termos de infraestrutura, as 3 principais distribuidoras do país, elas compartilham praticamente todas as bases, as principais bases do Em país. pool, Então, em em pool. pool, exatamente. Então, assim, João tem uma base em Sergipe, aí vai Maria ter uma base em Santa Catarina. Então, o João fala, olha, Maria, eu vou te dar um percentual da minha base em Sergipe e você, Maria, me dá um percentual da sua base em Santa Catarina. Mas, olha, não vamos deixar nenhum pequeno ou médio participar desse pool, porque com isso a gente consegue controlar juntos melhor o mercado. A gente vem chamando a Impensável, atenção. impensável isso em qualquer um dos outros países. A nossa estrutura que criou isso. Então, e aí é por isso que eu gosto de fazer essas comparações, porque eu acho fundamental a gente entender o seguinte: quando eu estou falando de um mercado livre nos Estados Unidos, onde o governo não intervém diretamente, porque uma coisa é a intervenção direta. Então o governo vai lá na Petrobras e fala, não é para aumentar o preço. Outra coisa é uma intervenção indireta, através de subsídios, etc. Então eu vejo que nos Estados Unidos, na pandemia, o governo injetou bilhões e bilhões de dólares nos agentes privados para poder manter uma certa estabilidade nos preços internos. O governo brasileiro deixou os preços internos irem lá para sei lá para que patamar. Não vamos falar muita coisa nisso. Então, assim, porque lá pode-se intervir subsidiando agentes privados e aqui não se pode intervir regulamentando ou segurando, não gerando prejuízos, mas diminuindo um pouco os lucros do nosso agente de sociedade de economia mista. É uma coisa que, para mim, me deixa meio estranho. Uma Então, economia mista que depende de um monopólio que o Estado dá para ele. não, e de uma sociedade de economia mista que este monopólio foi criado pelo próprio Estado com o dinheiro público, com o dinheiro dos contribuintes. Então, assim, e aí o que eu queria chamar a atenção sobre esse ponto do que você falou, é basicamente, e aí também já puxando para o segundo ponto, você comentou que, então assim, o meu problema é, quando a gente fala de preços, a gente tem a Petrobras mandando nos preços, porque ela tem, 80, grosso modo 80% do mercado, da oferta de combustível no mercado. Então, como ela não é um price taker, ela é um price maker. Ela, se ela quiser, ela abaixa, se ela quiser, aumenta, e os demais têm que seguir essa dinâmica definida pela Petrobras. E aí a gente não precisa explicar muito essa dinâmica. Mas também, o que me preocupa é, no meio da cadeia, a gente também tem 3 price makers e não price takers. Então, as 3 juntas conseguem controlar os preços e quando eu quero fazer guerra de preço, elas vão jogar o preço lá para baixo e as pequenas e médias ou seguem essa guerra de preços ou não seguem. Quando elas querem aumentar, que é hoje, nos últimos anos, é isso que tem acontecido, as pequenas que não têm condições de aumentar a sua oferta, porque tem a cota da Petrobras, que não tem acesso à importação, etc., etc., acabam fazendo o quê? Aumentando o preço. Revendedor, na minha visão, essa dinâmica, o revendedor se prejudica, seja porque ele acaba tendo que pagar mais, seja porque no elo da revenda, na maioria dos lugares, eu tenho uma alta concorrência, e você mesmo falou, as distribuidoras têm fortalecido algumas redes, ou seja, dando preços mais baixos e pressionando o pequeno e médio, e, consequentemente, o revendedor normalmente não consegue, muitas vezes, repassar a integralidade do aumento dos preços que ele, revendedor, sofre das distribuidoras. E se ele repassa, ele perde volume. E aí, perdendo volume, ele vai perder a escala que você falou tão importante. E aí, a minha última, a minha pergunta, então acho que esses meus comentários são 2 perguntas, como mudar essa estrutura do mercado, se você concorda com essa análise, como mudar essa estrutura do mercado. E o segundo, e a última, uma outra pergunta é o seguinte: o que as distribuidoras hoje
estão ganhando fortalecendo os seus clientes. Então, quando eu estou vendendo postos para grandes redes e criando um aumento dessas grandes redes, eu estou gerando um aumento de poder de barganha dessas grandes redes. Isso, para mim, como economista, não faz sentido algum. Eu fortalecer o meu cliente. Então, eu queria que você pudesse me ajudar e ajudar os nossos ouvintes e telespectadores a entender um pouco mais isso daí, porque eu não consigo entender essa estratégia das três grandes, em relação a esse ponto específico que você falou bem, de fortalecer alguns poucos revendedores. Rodrigo, muito bem colocado. Eu te diria que se todos os pequenos revendedores pudessem acender uma vela hoje de 7 dias, deveria acendê-las para que a gente, nesse instante, voltasse ao status quo de 2015. O que nós tínhamos em 2015? Não vem aqui nenhuma alusão política, Rodrigo. Eu sou completamente apolítico, nem A nem B. O Brasil é tão perigoso, qualquer coisa que você o diga, eles levam para o terreno de... Antes de 2015 era quem? Era o PT ou era esqueçam isso. Vamos para uma análise estrutural, logística e de profissionais analisando o mercado. Antes de 2015, ninguém, absolutamente nenhuma distribuidora no Brasil, se preocupava se a Petrobras fabricava 78%, 82% de gasolina, 79% de diesel, todas elas no final do mês, no Brasil todo, iam lá na Petrobras, colocavam o pedido, e outra coisa, ninguém mais falava do preço internacional que estava suplantando ou não, o que a Petrobras fazia para equacionar o que ela buscava fora com o que estava aqui dentro, mas ela tinha uma missão que era a seguinte: já que você tem as 11 refinarias dadas desde o governo militar, elas não são estratégicas, então você tem a benesse desse mercado cativo e a obrigação de buscar fora esse restante que a gente precisa. Então, dona empresa X, B, as três maiores, elas nunca tiveram trade, nunca buscaram produto fora. Até 2015, ponham lá, o mercado estava regulado. Estou nesse mercado há 50 anos aqui. Falta de produto foram momentos muito específicos por problemas internacionais ou políticos muito sérios, fases que nós passamos muito sérias, mas nunca tivemos falta de produtos, porque a Petrobras supria isso e todas as distribuidoras iam lá colocar o pedido. E com isso democratizou a ponto de aparecer as pequenas distribuidoras e elas crescerem, porque elas tinham a garantia, como as grandes, do produto. Em 2015, na saída de um governo, chegada do outro, foi traçado o seguinte: a Petrobras é uma empresa de economia mista, ela tem que ter seu resultado lá, e essa obrigação de importar não é dela, são das distribuidoras. Esse foi o grande problema para a distribuição por downstream no Brasil. Ele fortaleceu as três maiores distribuidoras, criou mais esse oligopólio, ficou mais forte, como está acontecendo hoje, agora. Nós temos diesel sobrando no Largo do Brasil, as grandes estão abastecidas, as pequenas já acabaram as cotas hoje da Petrobras. Então, hoje você tem diversas bases no Brasil que as pequenas ou não têm produto ou subiram o produto a preço das grandes, porque é o finalzinho delas lá. Vai normalizar dia 1º, na hora que a Petrobras voltar a bombear, elas voltam a ter produto e voltam a ter oferta no mercado. Mas isso é quase criminoso, porque nós estamos matando a verdadeira competição, porque a gente fala, são 184 distribuidoras no Brasil. Não, são 3 e mais um monte de distribuidora que somadas não tem condição, 4 ou 5, vamos colocar mais 2 que tenham 3 aí, além das 3 grandes, mas há 145 que não tem condição de ter a importação, não tem acesso aos dutos, não tem acesso à tancagem no porto, é muito caro. Vai alugar de alguma dessas em pool, vai procurar espaço em pool. Então, o que nós caminhamos para a liberalização, eu acho que nós temos que caminhar
passo a passo, mas mantendo o equilíbrio concorrencial. O revendedor, ao migrar do bandeira branca para poder ir do marca própria para ir para o bandeirado, ele está dando um tiro no pé. Ele está diminuindo a probabilidade até de negociações deles com a grande. Segundo, foi-se proibido a bandeira, o posto comercializar produtos de marca e não de marca. Ou seja, falaram que no bandeira branca você tem isso. Não, no bandeira branca você não tem isso, porque a de marca não vai lá e põe o produto no bandeira branca. Ela não quer abastecer esse posto, ela quer que esse posto... Hoje não, né, Vladimir? Mas a gente tem os dados, a gente levantou os dados 2022 em gasolina, tá? As três grandes, individualmente, eram as maiores fornecedoras de gasolina para postos bandeira branca. Aí em 2022, no final de 2022, 2023, a Raízen disse que ia deixar de fornecer, estrategicamente a deixar de fornecer para postos bandeira branca. Aí, por coincidência ou não, a Ipiranga também, depois de alguns meses, falou a mesma coisa. E aí fez mais. Abriu a trade dela. Abriu a trade dela. Ou seja, as três abriram. Ou seja, eu quero ganhar na distribuição, mas eu quero ganhar também na importação. Eu quero ganhar na trade. Afastando cada vez mais o pequeno consumidor, o pequeno distribuidor, para esse mercado nosso revendedor. Então, a gente tem certas falácias do nosso meio que eu fico de cabeça branca e realmente eu não tenho muito compromisso em dizer a verdade, em dizer o que eu não tenho compromisso com uma... Na realidade, a gente não precisa dizer a verdade. Os números dizem a verdade. Você não está inventando. Não, os números dizem a verdade. Não, eu quero só uma coisa, que o revendedor pense, pô. Não precisa acreditar em mim, não. Pense. Mas não acredita na outra pessoa também, não. Pense. Pegue números, pegue isso. Por exemplo, não se pode ter bomba branca no posto da companhia X. Só que o produto, nós acabamos de falar, vem do pool. E o pool é feito do comum para o 1, 2, 3 e 4. Só na hora que sai é que recebe a tarja de produto. Por que está se correndo hoje para ter etanol aditivado? Que não existe isso. Tecnicamente, etanol aditivado, me perdoe. Os químicos todos estão falando isso, que é uma loucura. Os usineiros falando. Mas por que dos produtos aditivados? É para fugir dos produtos comuns, para que possa criar esse ganho, mas que não tem acesso a outras também. Ou seja, nós fugimos dessa comparação de que todo produto é igual. Aí vem o seguinte, o produto aditivado hoje, qual a grande diferença dele no mercado? Para a ANP, nenhuma, porque ela não fiscaliza produtos aditivados. Então, é uma heresia, mas se ela for no posto amanhã, o produto ativado, o produto comum, ela não quer saber se a característica dele, ela quer a característica do produto comum mínimo. O resto é confiar de que o produto está ali aditivado de uma ou de outra. E é verdade. E o consumidor paga por isso, pela verdade. Quero crer e creio que, lógico, nós estamos trabalhando com empresas idôneas que vão ter os produtos aditivados, mas vamos pensar como consumidor. Vamos pensar como a necessidade dessa regulação. Ou seja, não posso vender produto de marca própria num posto bandeirado, porque isso é passar para trás do consumidor, é vender Coca no lugar de Pepsi. Pô, mas o produto que está ali vem da mesma fábrica, Coca e Pepsi, nem embalagens receberam diferente, só receberam o emblema diferente. Então, é uma coisa para se repensar muito. E a liberdade... E outra coisa, você vê o seguinte, hoje eu tenho revendedor que está devendo uma companhia, ele é bandeirado, ele deve uma determinada companhia, mas para ele poder se abastecer, ele tem que montar todo um processo de desbandeirar, de quebrar contrato, de discutir com a ANP, de submeter para a ANP. A ANP legisla até a bandeira que o cara está, indiretamente. Então,
Nós temos, quando a gente compara Estados Unidos, Europa, Brasil, nós somos tão tupiniquins que eles acreditam que aqui no Brasil não pode ter self-service. E isso é dito pela revenda, cara. Isso é quando você pega, por exemplo, o resultado de um posto, as despesas de um posto de 46% a 52% de qualquer posto está em pessoal. E essa despesa Tirando o combustível, né? Tirando o tirando combustível. está em RH, está em pessoal, Isso aí. tirando o custo do combustível. Estou falando das despesas gerais. Todas as despesas do posto, de 47% a 52%, de mão de obra, além do passivo trabalhista, que é enorme que a gente cria. E a gente não pode falar nisso, porque tem alguns líderes que não concordam com isso e acham que é criminoso falar, porque as distribuidoras, se entrar o self-service, elas vão tomar os postos dos revendedores. E tem gente que acredita nesse Papai Noel, não olha lá fora. Por que, se ela pode, por que ela não fez isso na Europa? Por que ela não faz nos Estados Unidos? Porque equilíbrio de mercado. Mais do que isso. Mais do que isso. Por que elas já não fizeram aqui? Bom, acho que poder elas têm. Então, Pelo o menos que, é o eu, que a gente o que eu consegue acho que é muito difícil a gente está falando, por exemplo, nós estamos aqui, eu estava agora num posto, numa área agrícola, dentro da área agrícola, diversos fazendeiros, amigos, parentes do revendedor do posto, e ele não pode entregar o diesel do lado ali. Aí você vai dizer, mas por quê? É porque isso é um mercado cativo do TRR. Mas quem representa o TRR? É o mesmo sindicato dos postos revendedores. Ô, cara, desculpa, mas é no mínimo inconcebível isso. São interesses divergentes, são interesses. O E bom mais ainda. que não sou eu que estou falando isso, hein, Vladimir? Não é abre livre, hein? Deixa eu te Porque contar a gente é persona não grata. Não, eu já sou persona não grata em diversos. Tem amigos meus que, antes de entrar e virarem líder sindical, eram grandes amigos, confidentes, e entraram e viraram meu inimigo, porque eu discuto coisas que eu acho que é mais do que comercial, eu acho que é ético. Então, por exemplo, passei 1 ano e pouco de um CAD. São pessoas fenomenais. O que a gente vê dentro do CAD são absurdos. Por exemplo, você pegar um produto que ele sai de Paulínia, ele é vendido em Paulínia, comercializado em Paulínia, para a companhia 1, 2 e 3. Essa companhia compra da Petrobras e vai levar para os... É a minha internet? Ou é a do Vladimir? Vladimir, Voltei? acho que fugiu. Voltou. Fugiu um pouquinho. Então, Estava falando do CAD, as da três, companhia 1, as 2 e três, 3. as três distribuidoras vão lá em Paulínia e compram um produto da Petrobras. A distribuidora 1 pega esse produto, leva para sua base, a do 2 para a sua, a do 3 para 3, imaginando que elas tenham lá bases separadas e não sejam em pool. Imaginando. Então, vamos lá colocar. Numa base é mais antiga, menos tecnológica, a outra é novinha, acabou de ser feita, menos pessoas, ou seja, custos de base bem diferentes, bem diferentes. E elas, nesse momento, pegam esses produtos e colocam num poliduto que vai de Campinas a Brasília, coloca esse poliduto parando lá por Uberá, Ribeirão Preto, Uberaba, Uberlândia, Goiânia, etc. Coloca esse produto lá, as taxas, supondo que as taxas sejam iguais para as três, esse produto chega nas pontas. Vão para outras bases, também com custos diferentes, com coisas diferentes. E aí as distribuidoras compram os biocombustíveis, o etanol, o biodiesel, etc., de fontes diferentes, com condições diferentes, na usina tal com pré-pagamento, na outra antecipado, na outra... Ou seja, com condições diferentes. E tudo isso chega na ponta da linha, lá no CAD, nós vimos isso 1 milhão de vezes, chegam diversas notas com a quinta até a quarta casa decimal igual. Até a quarta casa decimal igual. Aí você fala assim, poxa, é um serviço de inteligência fenomenal de mercado. Pode ser, é um serviço de mercado
manter isso. Eu acho que hoje nós temos muita política no nosso meio e muito pouca ação efetiva. Quando eu cobro isso e tenho falado que talvez a Abre Livre seja um caminho, porque é muito difícil, e eu fui diretor de companhia, fui vice-presidente de companhia, é muito difícil eu sentar com um revendedor ou para ele, que ele é representante sindical e tem 20 postos comigo, e ele brigar comigo. É muito difícil separar uma coisa da outra. Ele pode falar da classe, etc., mas é muito difícil. O correto é que, por falar da classe, seja alguém isento, profissional como você, que vai sentar com a distribuidora 1, 2 ou 3, você não tem postos, você não depende de preço, você não depende de condição, e você vai falar de todos os postos de uma forma igualitária. É o que não acontece com a nossa estrutura hoje sindical. A nossa estrutura hoje ela é organizada para poder na mão de presidentes, vice-presidentes e alguns diretores. São pessoas com vontade de trabalhar, com vontade de doar para a classe, sim, mas impedidas por algumas coisas comerciais, até de brigar, até de como é que você vai chegar para a Shell e falar o seguinte: eu vou entrar com uma ação civil pública, ou com a Shell, ou com a Ipiranga, ou com a Petrobras, ou com a Alico, ou qualquer uma, eu vou entrar com uma ação civil pública por isso, por isso, por isso. Você vai fazer isso como? Você não tem a estrutura ou a independência necessária. A independência necessária. Estrutura você tem, etc. Eu defendo muito essa forma que a Abre Livre está trazendo para o mercado de profissionais. No ano passado, criei alguns inimigos, inclusive amigos pessoais, presidentes de sindicatos, que falavam comigo: pô, Vladimir, eu tô doando meu tempo, doando minha coisa. Show de bola, você está doando tudo, mas você tem um ganho também. Você tem um ganho de estar próximo da distribuidora, ou do presidente, do vice e tal, que a grande maioria dos revendedores não tem. E isso é um ganho. E você tem um ganho de estar sendo eleito parceiro, porque é natural. Você me disse por que a distribuidora concentra nessas redes um risco creditício. Eu te digo uma coisa: porque para elas o custo operacional hoje é importantíssimo. Se ela puder pegar um vendedor, um assessor, e ir num lugar e tratar de 50 postos, é muito mais barato que ela sair viajando um território inteiro, cuidando de um posto ou de outro. Então, meus amigos, a solução da revenda está passando por uma coisa que chama-se cooperativa. A gente tem falado há algum tempo. Aí já estão se criando a cooperativa de crédito. Não é cooperativa de crédito para criar cargos diretores. Cooperativa de crédito associa qualquer uma das que estão montadas hoje, porque não é mais cooperativa por setor, é cooperativa de crédito, é cooperativa de associados. Então, se puder toda a revenda associar uma Crediminas, Credifácil, qualquer uma dessas que existe, vai diminuir o custo para oferecer para os revendedores. Agora, criar estrutura de diretor, de vice-presidente, de presidente, de tesoureiro, para poder ter uma cooperativa de crédito, é de uma falta de objetividade. Porque o estudo deveria estar sendo hoje por uma cooperativa de crédito, junta a classe toda e vamos para uma cooperativa de crédito das que já existem. Vamos diminuir o custo operacional dessa cooperativa com os nossos associados. Vamos ter custo mais barato do crédito. Mas esse é assunto para outra coisa. Mas eu digo da cooperativa não de crédito, a cooperativa de consumo. Tem diversas iniciativas, nós próprios temos consultado, porque o sistema cooperativista no Brasil ele foi feito para premiar não empresas, mas produtores, pessoas físicas ou pequenos produtores. Então, existem algumas interpretações, mas o ideal seria essa classe juntas numa cooperativa que comprasse, vamos começar, não vou nem no combustível, nas bombas, nos filtros, que os sindicatos não podem comercializar, eles não têm essa inscrição para fazer o mercantil. Então, que a cooperativa pode mercantilizar. E chegar num ponto
É lá que vai tratar, por exemplo, se é mais barato para o distribuidor ir numa rede com 50 postos, vá numa cooperativa com 1.000. Lá você vai negociar para 1.000. Então, vamos eleger lá o presidente da cooperativa, vamos pôr a chapa, etc., pelo menos para que possa começar a organizar isso. Porque já foi se falar desses anos passados em montar Mas, central de Vladimir, compra, Vladimir, eu vou central... dizer para você, é a coisa mais difícil de fazer. A gente, aqui na Abre Livre, a gente Vou vem acender a tentando fazer luz aqui, isso. amigo. Vou Claro, acender a claro. luz. Vai lá, vai lá. Na, na Abre Livre, a gente vem tentando fazer isso há alguns anos, mas é muito complicado porque o revendedor, ele acaba não querendo se comprometer por um período de comprar de João ou de Maria. E a gente só vai conseguir ter um desconto maior se tiver esse comprometimento. Então, eu acho que é esse que é o ponto do revendedor. E assim, aqui, como você sabe, eu não sou revendedor, nunca fui revendedor e não tenho qualquer parentesco com revendedores. Eu aprendi um pouco do mercado quando eu entrei na Abre Livre. Mas a impressão que me dá é que o revendedor ele tem uma visão, na minha concepção, errada e distorcida, onde ele não consegue, ele acha que o outro revendedor vai querer, desculpa, Eu não estou te ouvindo. péssimo para a categoria, né? E aí, essa questão da cooperativa, eu acho que a gente precisava. E aí, eu queria fazer dois depoimentos. Eu acho que esse trabalho que você está falando é um trabalho fundamental para a categoria. A gente, não sei como a gente pode fazer para mudar a mentalidade do revendedor. Esse é um primeiro ponto. E o segundo, que a gente vem defendendo há algum tempo aí, é a tal da regulamentação dos contratos. A gente quer que tenha contratos, mas a gente entende que não faz sentido a exclusividade estar associada a combustível comum. Não tem tecnologia nenhuma no combustível comum. A gente quer em qualidade de combustível, num aditivado, num prêmio, etc, etc. E não ficar pegando o combustível da Petrobras, gasolina, pegar o combustível, o etanol de uma usina e misturar. Misturar qualquer um faz. Né? O meu filho faz. Meu filho dá lá dose 73 para 27, ele mistura. Mas aí o que acontece? Como fazer para o revendedor apoiar essas ações e, principalmente, o agente político entender isto? Entender que vai ser melhor para o Brasil, para os consumidores e para ele, agente político, se a gente conseguir as mudanças para trazer mais concorrência, para a gente ter combustíveis melhores e para a gente ter preços mais acessíveis. Como fazer isso? Rodrigo, deixa eu te contar uma coisa. Dito eu falando assim, ou você, pode parecer que a gente é contra ou eu sou contra distribuidores. Pelo contrário, eu acho que as distribuidoras têm um papel no Brasil hoje fundamental. Sem elas, nós não estaríamos distribuindo combustível no Brasil. Sem investimento delas, sem a montagem delas, indo para a Amazônia, para o interior do Brasil e etc., os militares criaram as refinarias estrategicamente ao longo da costa. As distribuidoras aqui foram interiorizar esse produto, foram fazer estrutura para lá. Vivi 30 anos em uma delas, então aqui tem que se deixar o seguinte, consignar o seguinte, esse é uma ação delas que a gente tem que aplaudir, bater palma e ficar constantemente falando que o Brasil depende dessas distribuidoras. Agora, entre essa fala, esse reconhecimento e a prática de algumas outras coisas do mercado, tem uma diferença muito grande. A gente precisa efetivamente combater, por exemplo, por que
a Petrobras vende para as distribuidoras a 20 graus e para os postos são a temperatura ambiente? Por que, que não tem um encontro dessa conta? Por que, que numa época dessa eu ainda fico olhando seta e fico olhando o volume pelo que está transportado lá? Tem coisas, por que, que eu sei que são idôneas, mas por que, que o Inmetro não fiscaliza as bombas dos postos, como fiscaliza as distribuidoras, como fiscaliza as bombas dos postos? Não tem legislação para bomba no atacado, não tem para trabalho nas bases. Eu acho que nós temos muita coisa que fazer. Mas eu acredito, Rodrigo, que se a Petrobras conseguir o intento de voltar a importação para ela, e isso aqui vai ter um monte de gente aqui já brigando, porque hoje nós temos arbitragens aí feitas por bons profissionais, competentes e tal, mas cada um puxando a sardinha para o seu lado. Uma premia a reposição da frota de navio lá no preço que ela quer que a Petrobras seja igual, a outra pega o preço médio do Golfo e não leva em consideração o poder de compra de uma ou de outra. Então, é muito difícil. A gente está no meio nosso, cheio de influências, cada um usando dignamente, com fidelidade e com bons números, bons argumentos, as suas arbitragens. É lamentável que o próprio sindicato adote a arbitragem para falar que, olha, é isso aí mesmo. Eu acho isso temerário também. O recado do sindicato para a classe é um recado que não devia de ser assim, ou seja, gente, a arbitragem, a Petrobras está falando que a arbitragem é assim, 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 cada uma usa coisa. Então, se eu for adotar a arbitragem, adote que a Petrobras adota, da SP Global. Adote ela para poder informar o revendedor. Qual o interesse do sindicato informar para o revendedor que hoje, por exemplo, semana passada, teria que ter um aumento na refinaria de 50 centavos, quando a Celei chegou lá e reduziu 11 centavos. Então, é claro que não é bolinha de cristal, a arbitragem não é assertiva totalmente, nem cobramos isso. Mas a arbitragem, vou repetir, cada um que faz a sua arbitragem usa os seus dados que lhe convém, que ele acha correto. Por exemplo, é correto eu colocar o preço médio de porto? Então vamos colocar, mesmo que um porto seja mais caro, outro mais barato. É correto que eu não pegue os preços que estão sendo importados, as ofertas momentâneas que estão, como estava até a semana passada, a costa inundada de S10. É correto não pegar isso porque é uma oferta temporária? Ok, mas para a Petrobras ela tem que competir, ela tem que levar isso porque ela vai competir com esse produto. Se ela aumenta o preço dela e esse produto entra com esse preço tão baixo, ela vai ter problema para poder colocar o dela também. Então, eu acho que o que mais a gente... Eu, nesses últimos anos, 20 anos que eu estou no suporte, eu tenho prezado muito, Rodrigo, de passar informação, de transmitir informação, de tudo que eu sei, como sei, eu colocá-lo não de forma a ser vendida por relatório, por alguma coisa, mas de forma a ser colocada. Nós temos lá, abrimos um WhatsApp, todo mundo participa, e tudo que tem disso que nós estamos falando está lá, está aberto para discussão, os dados lá, muitos cientistas lá colaborando, amigos da Petrobras, das distribuidoras, gente da revenda muito boa, cabeças boas, estão lá trocando informações. Eu acho que o primeiro grande ponto que nós estamos fazendo é a revenda começar a questionar as informações que ela pega na internet, que ela pega na linha, que ela ouve, ela ter fatos para falar, peraí, é bem isso que está sendo feito. E pensar nisso, né? E não reproduzir como papagaio. Porque no final, Rodrigo, eu pego todo o posto que eu vou, a gente chega lá, eu sempre falo com o cidadão, meu amigo, essa commodity, vão analisar todo o seu, vão começar, eu vou fazer o método, os procedimentos, porque grande parte não tem método, grande parte não tem procedimento.
e trabalha só na operação. Não gasta um minuto no estratégico, só trabalha na operação, porque ele não tem método para operação. Então, nós temos suprido isso, mas eu tenho falado uma coisa. O mercado não permite que ele precifique lá o produto dele com uma margem maior do que 12%. É de 10% a 12%, onde estão bons. Se esse a minha receita que eu posso considerar, e se eu quero ter no final, como média Brasil para esse negócio, 3% net limpo no bolso, eu só tenho um lugar para trabalhar, que é a despesa. Então, é uma conta. 11 menos 3, minha despesa não pode passar dos meus 8%. Então, esse é o básico que eu tenho feito, a gente tem trabalhado métodos e procedimentos e usando muito isso, usando sempre isso em cada uma da metodologia que vai fazer, na central de serviços, na concentração de serviços, na repetibilidade de produtos, de processos, porque o revendedor tem que entender que a margem é muito pequena, ela não permite mais o erro que permitia há 20 anos atrás. Há 30 anos atrás, a gente podia errar, o revendedor podia errar, ele podia assinar o contrato errado, a coisa errada, que não ia morrer por causa disso. No margem de 1,50 prazos, eu já dei muito prazo de 60 dias para posto de gasolina pagar. Então, você vê que é surreal hoje. Era uma lembrança alegre de um produto tabelado que ninguém podia dar nem cartão de crédito. Tinha que ser à vista, etc. Então, essa modificação, por exemplo, Rodrigo, eu lembrei de uma coisa aqui importante, que era um dado para você. No Japão, hoje, estão sofrendo muito lá por causa da desvalorização do ien, e com a guerra do Golfo, eles dependem de 94% do petróleo deles é importado do Oriente Médio, mas lá acontece uma coisa engraçada. Por exemplo, a gasolina lá, a de alta octanagem está sendo vendida a 182 ien por litro. Aí você fala assim, pô, 182 mas se você pagar em espécie é 186. Ou seja, o método de pagamento que gastar dinheiro para ele poder recolher te penaliza. Então, o dinheiro ele não consegue transformá-lo em moeda eletronicamente na hora. Ele vai ter que guardar, pegar, mandar para um banco, transportar. Aqui no Brasil, a gente ainda trabalha pensando nisso, mas nós temos muita gente para ganhar nos plásticos, etc. Então, os líderes sindicais têm muito trabalho para poder fazer, além dessa política de distribuidor e tal. Você vê que isso eu acho que eles deviam de entregar para profissionais como você, para poder discutir, para poder debater, para ir para a mesa de debate lá, e discutir outros temas. Eu acho que nós estamos no Brasil numa necessidade imensa de proteger ainda a grande maioria desses postos pequenos, que vão até 3, 4 postos. De 1 a 5 postos, eu diria. Nós temos necessidade urgente. Eles estão sendo devorados velozmente, numa velocidade incrível, transformando para redes. E com o trabalho da própria distribuidora de ter o problema e levar o problema já para um outro lá, resolve ali. O Rodrigo tem 2 postos, está me devendo, entra lá que eu já vou te facilitar isso, já te dou um financiamento em tal lugar. Isso está acontecendo às barbas de todo mundo. Isso Vladimir, nesse ponto, a gente já apontou o dedo para a ANP, já apontamos o dedo para a Senacom, já apontamos o dedo para o CAD, já apontamos o dedo para o Ministério de Minas e Energia, já apontamos o dedo para Deus e o mundo, para o Congresso Nacional. E, assim, aparentemente, ou esses órgãos são surdos e cegos, ou a gente precisa de mais gente falando. Talvez até... Nós precisamos aumentar essa base da Abre Livre. Quem nos ouve, não estou indo contra, que pague o sindicato, que pague outro, mas que pague uma outra instituição, é barato. Vamos aumentar essa base, porque com essa base, Rodrigo, se a sua base está alta, eu já te proporia agora, vamos estudar essa cooperativa mais fortemente, vamos ter mais gente na base. Então, abra seu canal, avise o pessoal que se interessa por isso, vá aí,
traga esse pessoal para sua base, porque essa representatividade, senadora, MP, etc., você vai ter na hora que você aumentar essa base de representação. É essa força que é que a revenda realmente precisa para poder ser representada por mais de uma liderança. Não estou falando que brigue com a outra liderança, não, mas que some forças, que seja mais uma para poder brigar, para apontar problemas. A democracia é assim, a concorrência é assim. Então, vamos fazer isso também. Não é um monopólio de um sindicato, é um monopólio da classe organizada, a classe revendedora organizada em diversas frentes. Eu acho que isso é de suma importância, Rodrigo. Não tive a Eu oportunidade, agradeço. prazer ainda, de conhecê-lo pessoalmente ou de ir aí. Falo-ei muito rapidamente, mas parabéns para quem da revenda aí de São Paulo organizou a Abre Livre, contratou um profissional como você, deu autonomia, como está dada para você, de falar. E outra coisa, uma pessoa que conhece e sabe do que está falando. Então, eu acho que hoje a classe tem que pensar o seguinte: soou bem esse negócio de cooperativa, soou bem isso que nós estamos aí, esse Abre Livre está atrás do senador e tal, com a bomba, que tem que ter produto comum. Se soou bem, pô, coloque aí, Abre Livre, olha, tem um canal, tem a fonte, vai lá, procure, se filie, saiba o que é. Proponha uma mensalidade, se não der, proponha menor, mas aumente essa base. Eu acho que essa base, Rodrigo, ela vai ser muito importante para, junto com os sindicatos organizados, poder fazer mais força. Porque mais cabeças pensam melhor. Eu acho que outra coisa, se uma está formada com revendedores sendo presidente e discutindo com os executivos da distribuidora, além da rede dele, discutir os pequenos postos, que é muito difícil, mas que tenha outros também junto com a Abre Livre, que discuta com eles junto. Olha, vamos fazer uma grande, eu também tenho ideia nisso. Eu acho que esse somatório de força é muito grande. Não fazer nós fizemos com o próprio self-service. O self-service, ninguém está pedindo para poder ser uma obrigação de todos os postos. Não, é só que não seja proibido, adote quem quiser, o empresário que quiser, do jeito que ele quiser. Mas a maldade da situação é o seguinte: não, eu não quero que aprove o self-service. É zerar ele. Essa opção, eu não quero, ninguém pode ter. Isso é. Assim, só para a gente, já caminhando para o final, Vladir, só para uma informação, tá? A gente teve uma conversa com, agora eu não me lembro, o representante de um sindicato de frentistas, agora eu não lembro se o Nacional, lá tem os 2 ou 3 sindicatos, tá? E o que a gente comentou com ele é o seguinte: olha, a gente gostaria de começar um trabalho com vocês para a gente poder, digamos, reeducar ou retreinar os frentistas. A gente não quer terminar o self-service de hoje para amanhã. Vamos fazer um trabalho junto ao governo federal para ter algum tipo de subsídio, Sesc, alguma... Senat, Oi? Sesc, Senat, Senai. SESC, exatamente. A isenção de tributos para o posto para auxiliar no retreinamento desse profissional para ter uma outra atividade, sei lá, em um ano e meio, para a gente poder implementar. Porque a gente também tem que ter uma consciência social, né? A gente sabe que se for introduzido o selfie de hoje para amanhã, várias famílias ficarão à É mercê, né? impossível E a gente não quer. acontecer isso de uma hora para outra. É impossível. Então, mas eu acho que esse é um trabalho que a gente começou a tentar, mas aí é que tá. A gente entende que os sindicatos dos frentistas se encamparem esse tipo de ação é um problema. Mas eu acho que esse é um ponto para a gente começar também a discutir Os com os sindicatos deputados. assessoristas acamparam um dia, o sindicato dos datilógrafos acamparam um dia, o sindicato dos metalúrgicos lá que foram substituídos por robô, que era a maior mão de obra, também acamparam um dia. A gente quer que a mão de obra evolua, produza, ganhe mais, fique mais especializada. Se hoje ela está lá abastecendo o litro, por que não construir o bico ou o software? Por que não trabalhar na empresa de software?
evoluir essa mão de obra. De manutenção, etc. Eu acho que essa é uma ideia. Só para a gente finalizar e já agradecendo a tua participação e já te convidando para uma próxima, porque como os comentários aqui, você arrasou, tem gente aqui que está pedindo como ter acesso ou contactar a sua empresa, você tem um Facebook, tem um WhatsApp, como é que pode ser aí? Nós temos tudo isso na rede social, nós temos lá suporte postos em todas as redes sociais, e eu teria o maior prazer de receber no meu WhatsApp, 31 99234 0341. Eu endereço para qualquer um da equipe, somos muitos na suporte, mas uma família só. Temos transformado essa revenda, levando para centrais de serviço, para determinação de métodos e procedimentos, análise financeira e o acompanhamento desse planejamento estratégico. Então, estamos livres, estamos à disposição, vai nos dar muito orgulho. E mais ainda, se quiser entrar no grupo de WhatsApp lá, por favor, só passar uma mensagem no meu WhatsApp que inclui todo mundo, não tem pagamento, é uma troca de informações total, geral, é onde temos cabeça de distribuidora, de governo, da revenda, fornecedores, de uma forma bem democrática, bem guardando o compliance, mas está todo mundo convidado aí. A gente vai mandar o link do teu grupo lá no nosso grupo de WhatsApp para os nossos associados que maravilha. Que Vanessa deve estar interesse. por favor, Vanessa, passe para o doutor Rodrigo aí, acerte com o doutor Rodrigo, vai nos dar muito prazer, todo mundo está lá no grupo de WhatsApp. E, gente, tiveram algumas perguntas aqui que, como colocaram aqui, o Vladimir tomou bomba de hélio, alguma coisa assim. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas assim, Julião, o aumento da bomba branca, dos bandeirados, dos bandeiras brancas, eu acho que os postos começaram a entender que o consumidor está cada vez menos preocupado com a marca e que a gente vem trabalhando na Abre Livre para explicar para o consumidor que o importante é você ter confiança no dono do posto. É o dono do posto que vai resolver a tua vida e não a marca A, B ou C. Então acho que é isso. Vladimir, de novo, infelizmente meu filho está me ligando 350 vezes aqui. Vou ter que me despedir de você com muita dor no coração, mas já deixando aqui convite para você vir nos visitar numa nova live no segundo semestre, porque tem papo aqui para mais de metro aí. Vai ser uma alegria. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho que a Abre Livre está fazendo. Vou aí para conhecê-los, conhecer um pouco mais, ver por dentro, criticar também, brigar também, mas estaremos aí com muita certeza, porque eu acho que a revenda que ganha com essa liberdade de informações e esse trânsito livre de informações bem democrático. Abraço grande. Grande abraço. Obrigado, gente. Até o próximo. Até